Meus irmãos, a paz do Senhor. Pai do Senhor Jesus, nós já estamos ao vivo. Tem dias que começam antes mesmo do sol nascer. Já estamos ao vivo. Antes do café. Antes até de você lembrar de si mesmo. Já estamos ao vivo como vive o nosso Deus. É dar conta de tudo. Peraí, Roberto. Já estamos ao vivo como vive o nosso eterno Deus. Em mais uma live bíblica. Glória a Jesus. Eu quero exaltar ao Senhor. Eu quero magnificar aos céus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estarmos aqui para exaltarmos e bendizermos ao seu santo nome na beleza da sua santidade. A Bíblia Sagrada diz: eis que a hora vem. Eis que a hora é em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai, em espírito e também em verdade. Alguns adoram com louvores cantados. Outros adoram pregando a palavra. E nesta oportunidade, eu quero adorar o Senhor Jesus através desta palavra bíblica, onde estarei compartilhando com os irmãos e com as irmãs. Nós estamos marcando algumas pessoas aqui. Eu quero exaltar ao Senhor por todos aqueles que já estão conosco pela plataforma digital, o TikTok. Quero magnificar o Senhor por aqueles também que estão comigo aqui pelas redes sociais, no Facebook. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vou esperar algumas pessoas entrarem mais um pouco para mim estar começando a compartilhar algo da parte de Deus. Para quem me acompanha ou para quem tem me acompanhado, sabe que alguns dias atrás nós discorremos e falamos a respeito da nação de Israel quando fazem uma aliança com os gibeonitas sem pedirem uma direção da parte de Deus, sem pedirem uma confirmação da parte de Deus. Nós estamos alguns dias falando, discorrendo o livro de Josué, o livro histórico de Josué. E eu, nesta oportunidade, eu quero fechar hoje o livro de Josué falando sobre Josué capítulo 6, que todos os irmãos e as irmãs conhecem, que fala a respeito da queda das muralhas de Jericó. Você que está comigo, você que pode compartilhar essa transmissão, eu peço a gentileza, compartilha, chama alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Vamos lá. Deus abençoe nossa irmã em Jesus Cristo, que já está conosco, irmã Ariana, missionária Catilça, também ouvi aqui a foto da irmã. Deus abençoe todos que estão comigo. Glória a Jesus. Vamos lá, quem tem a sua Bíblia em casa e pode acompanhar. Glória a Jesus. Josué capítulo de número 6. Josué capítulo 6 é de conhecimento de todos aqueles que amam as Escrituras Sagradas. Josué capítulo 6 é uma palavra, é um livro histórico. E este livro de Josué capítulo 6 narra a conquista de Jericó. Josué capítulo 6 é um evento crucial na tomada da terra prometida. Josué capítulo 6 é um evento crucial na entrada dos israelitas à terra prometida. Deus aqui está dando ao povo de Israel uma instrução, uma orientação, para que a nação de Israel marche ao redor das muralhas de Jericó. Deus, em nenhum momento, vai dizer para Israel atacar
de maneira convencional. Mas Deus está dizendo para Israel marchar ao redor das muralhas de Jericó. E por que Deus está dizendo para Israel marchar e não atacar? Porque, segundo a estratégia militância da época, atacar era coisa para soldados, mas rodear é coisa para Deus. Então, do lado de cima ou na parte acima, Jericó está esperando que Israel ataque, mas Israel está marchando. Jericó está dizendo: se preparem, porque eles vão agora tirar as espadas da bainha, mas eles estão marchando. Jericó está esperando e Jericó está dizendo: se preparem, porque eles vão jogar lança contra nós, mas Israel está marchando. Deus está dizendo para Israel: vocês não vão atacar, mas vocês vão marchar. Vocês não vão falar, vocês vão marchar. Vocês não vão gritar, vocês vão marchar. Enquanto alguém está esperando que você grite, você vai marchar em vez de gritar. Você vai marchar em vez de murmurar. Você vai marchar em vez de ficar entregando os pontos que o inimigo de Jericó está esperando que você entregue. Não é para você gritar, é para você apenas marchar. Não é para você, é para você marchar. Oh, glória! Essa abordagem de marchar era uma abordagem celestial. Era uma abordagem divina, que destacava a vitória da nação de Israel. A estratégia militar era a estratégia que Jericó estava esperando. Mas Deus está dizendo para Israel: é para vocês marchar. Alguém está esperando que você vá entregar os pontos. Alguém está esperando na sua igreja que você entregue o trabalho das crianças, o trabalho das irmãs, o trabalho do círculo de oração. E Deus está dizendo: é para você marchar. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Tem surpresa de Deus esta noite. Através da palavra tem surpresa de Deus para a tua vida. Oh, glória! Interessante que dentro de uma mitologia cananeia, dentro da mitologia cananeia, que era a principal divindade feminina, essa divindade feminina era conhecida como a divindade da fertilidade. Essa divindade feminina, ela era adorada dentro de Jericó. Então, quem adora essa deusa da fertilidade, está acreditando que essa deusa, ela, além de ser responsável para trazer fertilidade, ela era responsável também para proteger os reis. Oh, glória! Então, por isso que dentro de Jericó não existe só o Jericó do lado de fora, mas existem pessoas idólatras que adoram essa deusa do lado de dentro. Jericó, ou melhor dizendo, Josué capítulo de número 6, não era apenas uma vitória militar. Josué capítulo 6 era uma vitória teofânica. E por que a vitória teofânica, pastor? Porque quem está lutando não é Israel. Quem está dando vitória é Deus. E por que uma vitória teofânica? Porque era Deus dizendo para Israel: enquanto vocês marcham do lado de baixo, eu me responsabilizo para agir do lado de cima. Vocês só precisam sair da zona de conforto. Vocês só precisam marchar. Vocês só precisam orar.
Vocês só precisam ler a Bíblia, jejuar. Vocês precisam marchar para me entrar com ação. Oh, glória a Deus. A palavra teofania aqui vem de duas palavras. A palavra teofania, a primeira palavra para teofania vem de Theos, que é Deus, e painei, que é manifestar-se. Dentro de uma linguagem teológica, teofania significa a manifestação divina de Deus. No sentido teológico e dentro de um sentido fenomenológico, refere-se à manifestação direta e sensível da divindade ao ser humano. Vocês se lembram que certa feita a Bíblia diz que Moisés ele sobe o monte do Senhor, o Monte Horebe. E a Bíblia diz que quando ele sobe o Monte Horebe, quando ele chega no Monte Horebe, ele vai ouvir uma voz que diz para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa, Moisés. Ele tira a sandália dos pés. E quando tira a sandália dos pés, a Bíblia diz que ele vai ver uma visão. Ele vai ver algo tremendo. Ele vai ver uma sarça que arde e não se consome. Isso aqui é uma linguagem teofânica. Glória a Deus. Vocês percebam, voltando para Josué 6, que o povo está marchando em movimento, mas a porta de Jericó está fechada. Quando você pega Josué capítulo 6, você não vai ver nenhum momento eles marchando no primeiro dia e a porta se abrindo. Eles marchando no segundo dia e a porta se abrindo. Eles marchando no quarto, no quinto dia, a porta se abrindo. Eles marcham no primeiro com a porta fechada. Eles marcham no segundo com a porta fechada. Eles marcham no terceiro, no quarto, no quinto com a porta fechada. Eles estão 6 dias caminhando e a porta não se abre. Eles estão 6 dias marchando e a porta não se abre. Ora, se Israel dependesse de abertura de porta, eles já teriam deixado de marchar desde o primeiro dia em diante. Mas eles não desistem de marchar. A porta não abre, mas eles continuam marchando. Eles estão marchando com a porta fechada, porque porta fechada não paralisa movimento de quem tem propósito com Deus. Quem foi que disse para você que depois que você começar a ir para a igreja, as portas vão se abrir? É mentira. Quem foi que disse para você que depois que você começar, oh glória, a pregar a palavra, a fazer a obra de Deus, a porta vai abrir? É mentira. Existem portas fechadas que Deus abre, sim, mas existem portas fechadas que Deus não abre. Não porque Deus é ruim, mas porque Deus está fechando a porta. Deus está testando o nível da minha fé. E Deus está vendo se aquilo que eu vou atrás é por causa dele, de quem ele é, ou se por causa de que eu vou atrás é por causa do que ele tem. Se eu sigo a Deus pelo que ele é, a porta pode estar fechada, a porta pode estar aberta, a gente continua dando glória, a gente continua indo para a igreja, a gente continua exaltando Jesus Cristo, porque porta fechada não paralisa movimento nem glória de crente. Glória a Jesus não paralisa a glória de crente. Eu costumo potencializar, eu costumo dizer que porta fechada vai fortificar mais a nossa fé, vai fortificar mais a nossa caminhada com Jesus. Muitas das vezes nós esperamos as portas abrir para a gente marchar, não é verdade? A gente espera a porta abrir para a gente dar glória, a gente espera a porta abrir para a gente dar aleluia. Mas aqui em Josué capítulo 6, Jesus está fazendo diferente. Vocês vão marchar com a porta fechada, vocês vão dar glória com a porta fechada, vocês vão falar línguas estranhas com a porta fechada, porque eu quero ver que tipo de crente que você é.
Se você só dá glória com porta aberta, Israel faz a contrário. Israel está marchando com a porta fechada. Porque quem não marcha com a porta fechada, jamais vai dar glória com a porta aberta. Quem não busca Jesus com a porta fechada, é mentira na oração que diz para Deus: Senhor, se a porta abrir, o meu dízimo vai ser maior da igreja. Pode enganar pastor, Deus não engana não. Senhor, depois que a porta abrir, meu Pai, eu não vou faltar os cultos de doutrina. É mentira, engana pastor, Deus não engana não. Deus sabe que se algumas portas abrirem, você vai esquecer quem foi que abriu a porta. Você vai esquecer quem é Deus. Vai esquecer quem foi que te estendeu a mão um dia. Oh glória, Deus está ensinando Israel: eu vou abrir a porta da terra prometida, mas primeiro eu vou fechar a porta das muralhas de Jericó. Porque a muralha de Jericó está ensinando Israel a se comportar com as portas abertas da terra prometida. Eles não esperavam a porta abrir para poder marchar, mas eles estão marchando para a porta poder abrir. Eu vou mais uma vez, e quem gosta de Bíblia vem no glória misturado com aleluia, porque Israel não espera a porta abrir para poder marchar, mas eles marcham para a porta poder abrir. Deixa eu entregar uma coisa segundo a Bíblia, porque nesta sexta-feira, oh glória, às 8h27 dessa sexta, eu estou pregando Bíblia, e eu estou dizendo que tem porta que só vai abrir depois que você começar a marchar. Glória, não é a porta que vai impulsionar você a marchar, mas é o teu marchar que vai abrir a porta que você precisa. Tem glória para Jesus aí, meus irmãos. Eu já quero, segundo a palavra de Deus, declarar na minha vida, aleluia, toda porta que está fechada na sua vida vai abrir pelo poder da palavra de Deus. Ele é aquele que abre a porta onde não tem porta. Se não tem porta, ele abre, porque ele é Deus. Se o próprio Deus criou o mundo, e quando você pega a palavra criou, dentro do hebraico vem da expressão bará. Eu não sei se você já estudou a palavra ou a expressão bará, mas a expressão bará significa criar a partir do nada. Isso aqui é lindo, porque quando Deus cria o mundo, Ele não pega uma matéria que já existe ou que já existiu. Quando Deus cria o mundo, Ele pega algo que nunca existiu. Isso prova em Gênesis capítulo 1, tamanha soberania e poder do nosso Deus. Se Ele criou o mundo usando nada, o que será que Ele pode fazer comigo e com você? Ele pode fazer muita coisa tremenda. Vocês percebam que em Josué capítulo 6, versículo 2, o texto vai dizer, Deus falando para Josué. E Deus diz para Josué que foi o sucessor de Moisés. Moisés morreu. Moisés, ele era o legislador da nação de Israel. Deus levanta Josué. Em Josué capítulo 1, a nação de Israel fica triste. A nação de Israel fica como uma criança que é arrancado o seu pai e a sua mãe. E Deus diz para Josué e para Israel, levanta-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Deus levanta Josué, o líder de Israel. E quando Deus levanta Josué, em versículo 2, Josué, capítulo 6, a Bíblia diz que Deus fala para Josué o seguinte, entreguei Jericó em suas mãos. Quando você pega a Bíblia Sagrada, vamos ver aqui, peraí, gente. Cadê? Quando pegamos a Bíblia Sagrada, você que tem Bíblia, e se você puder me acompanhar,
Josué capítulo 6, versículo 2. O Senhor dizendo para Josué: disse o Senhor a Josué: entreguei a vocês Jericó, seu rei e todos os seus soldados. É Deus que está falando para Josué. Deus está falando para a nação de Israel: eu entreguei na mão de vocês. Entreguei Jericó, entreguei os reis, entreguei tudo na mão de vocês. Mas perceba que quando Deus fala isso com Josué, quando Deus fala isso com a nação de Israel, eles não haviam ainda tomado posse de Jericó. Quando você faz uma análise do texto, se percebe que a vitória de Israel contra Jericó, ela não começou na batalha, ela não começou na espada. A vitória começou na promessa. Deus está dizendo para Josué: eu entreguei na mão de vocês. Mas perceba que, fazendo uma análise textual, que Deus ainda não havia dado Jericó para Israel como vitória. Se Deus não deu Israel, se Deus não deu Jericó para Israel, por que Deus estava dizendo isso? É que Deus está dizendo para a nação de Israel: antes que vocês marchem, a vitória já está decretada. Isso aqui é lindo. Antes que vocês tomem posse de Jericó, os céus já assinou o decreto de vitória. Não tem deusa de Jericó da fertilidade. Não tem soldados de guerra. Quando os céus declaram a vitória, antes que você dobre o joelho, a vitória já está garantida. Quando os céus dão vitória, antes que você pise o pé na igreja, a vitória já está garantida. É Deus dizendo: antes de Deus dar vitória no visível, Deus primeiro, Ele decreta a vitória no invisível. A ação de Deus já estava consumida. Antes de Israel marchar, antes de Israel marchar no visível, Deus já havia decretado a vitória, ou glória, para eles. Deus está dizendo para Israel: eu já coloquei na mão de vocês Jericó. Mas o fator de eu ter colocado Jericó na mão de vocês, não quer dizer que vocês têm que ficar parados. Vocês precisam andar. Vocês precisam se locomover. Isso aqui é um decreto de Deus, que é um decreto jurídico. É um decreto estabelecido no mundo espiritual. Não é só porque o pastor que foi usado por Deus te entregou uma revelação e você não vai orar mais porque você está dizendo: não, Deus falou para mim ontem naquela igreja que vai salvar o meu esposo, então vou ficar de braço cruzado, não vou fazer nada. Não, Deus disse que a porta já está aberta. Oh glória, a porta já está decretada, então vou ficar fazendo nada, vou ficar dormindo. Não, não. O fator de Deus ter dito a Josué: Jericó está na mão de vocês, não significava que Deus estava dizendo para Israel ficar parado. Isso nos ensina uma grande lição. É que a promessa de Deus não invalida o processo de Deus. O fator de Deus usar alguém para entregar para mim e dizer: homem, eu sou contigo, homem, eu vou te levantar, não significa que eu não vou passar o processo de Deus para conquistar a realização da promessa de Deus. Há uma promessa de Deus que está sobre a tua cabeça e a minha cabeça. Mas por trás da promessa de Deus sempre existirá o processo de Deus. A promessa não anula o processo. Deus dá vitória ao povo, mas o povo também precisa dar um passo para Deus, pois
A marcha não era para conquistar a vitória de Jericó. Não, pastor, não. A marcha de Israel era para possuir a terra de Jericó. Quando a nação de Israel está marchando, sabe o que eles estão dizendo? Cada passo que eles estão dando, porque na verdade não foram 6 dias, 7 dias que eles marcharam, foram 14 dias, eu vou te provar na Bíblia que foram 14 dias. Eles estão marchando por 14 dias. Segundo a matemática da antiguidade, foram 14 dias que eles estão marchando. Então cada passo que eles estão dando, eles não estão dizendo, eu vou pegar algo que são de vocês. Não. Cada passo que eles dão, é eles dizendo, eu estou aqui, porque eu vim tomar posse daquilo que é meu por direito. Essa terra aí não é de vocês, essa terra é de Deus. E tudo aquilo que é de Deus me pertence, porque eu sou filho dele. Oh glória, eu estou sentindo Jesus nessa mensagem. E eu sei que tem gente sentindo Jesus nessa pregação aqui, expositiva. Oh glória, Jesus. Ele está dizendo, você não está dando glória na tua igreja, você não está indo para o ciclo de oração, glória a Deus, por ir. Você, todo culto que você vai, é você indo ali dizendo, eu vim aqui para tomar posse daquilo que o meu Cristo, ele já pagou na cruz do Calvário. Ou será que a morte expiatória de Jesus no Calvário foi uma morte para que ele ficasse famoso, será? A morte de Cristo no Calvário, será que foi a morte para Jesus ficar popular? Quando Jesus morreu no Calvário, sabe o que ele estava dizendo? Eu estou fazendo por vocês no Calvário o que vocês não vão conseguir fazer. Eu fiz aqui em cima para que vocês tomassem posse e posicionassem embaixo. Vocês percebam que o que vai nos dar autoridade como filhos não é o grito que nós damos, não é o pula-pula que você dá, mas o que nos dá autoridade, segundo a palavra, é o sangue que foi derramado no Calvário. Então todas as vezes que eu me posiciono como filho e o diabo quer tomar a minha